Bom dia a todos os amigos do mundo das tecnologias assistivas, isso mesmo. Esse mundo onde as pessoas conseguem soluções e conseguem melhorar a vida dos brasileiros. Eu sou da Reafé, uma feira de tecnologias assistivas, empregabilidades e esporte adaptado. Meu nome é José Roberto Sivieri e ainda por conta da pandemia, ainda não marcamos a data para a feira acontecer, mas eu trabalho na Reafé, reafé.com.br. E hoje nós estamos também aqui com o Cid Torquato, da Econ Libras, que faz um trabalho lindo com esse mundo da tradução para as pessoas que têm deficiência auditiva. Né, Cid? Bom dia. É isso aí. Deixa eu só fazer um comentário. Ó. Você tem feira, o Rodrigo tem feira. Eu quero uma feira para mim também. Porque senão eu estou em desvantagem aqui. Eu estou em desvantagem aqui. Vocês têm feiras e eu não tenho feira. Eu sou sem feira. Mas bom, você obrigado. Faz parte do coração da gente, Libras. De todas as nossas feiras. Sim, está certo. Severi, obrigado aí pela sempre carinhosa introdução. Rodrigo, é sempre um prazer e uma honra estar com vocês, né? Figuras que eu admiro profundamente, né? Desde que eu entrei nesse mundo da deficiência, né? Vocês são algumas das referências fortes que eu tenho nesse mercado. Então, né, essa nossa combinação aqui de entrevistas mensais, né, não só gera conteúdo, né, gera maior conhecimento das pessoas sobre personagens importantes do nosso movimento político, né, das pessoas com deficiência, mas além de tudo isso, é um prazer muito grande estar ao lado de vocês, eu me sinto engrandecido ao lado de vocês. Obrigado. Que bom, mas nós também estamos aqui com o Rodrigo Rosso. Rodrigo Rosso, ele tem a revista Reação, ele faz a Feira Mobility, ele tem um trabalho fabuloso no mundo das tecnologias assistivas. E já, como é que está a feira para esse ano, Rodrigo? Está igual a sua. A Mobility também está aí, vai acontecer em 2022. Eu estou tentando ainda conseguir a data no pavilhão para junho, né? Desisti até do AMB já, estou voltando para o Campo de Marte, mas mesmo assim, em função da pandemia, está difícil a liberação lá pelo governo federal, que ainda está segurando, ainda está restringindo a locação do lugar para acontecer evento, mas provavelmente vai ser a céu aberto de novo, como foi antigamente, lá com tendas e tal, lá no Campo de Marte, e a céu aberto em função da pandemia também, né? A gente não sabe como é que vai estar em junho do ano que vem, se vai ter outra variante, se vai vir uma Brasília, um TL, um cadete, né? Ou se é só variante mesmo de vírus. Porque cada hora é uma variante diferente. Então, a gente não sabe o que vai acontecer em 2022. Mas, por enquanto, a agenda é que em junho aconteça em São Paulo e em dezembro aconteça no Rio de Janeiro. Apesar que eu descobri uma coisa, Zé. Estava marcado para dezembro lá no Rio Centro, eu fui me dar conta que tem Copa do Mundo ano que vem em dezembro. Começa no final de novembro. Então, eu não tinha me dado conta. De 21 de novembro a 18 de dezembro tem Copa do Mundo. Eu vou ter que adiantar a feira para novembro. Ixi, é só problema. Mas a gente vai fazer feira o ano que vem. Não sei como, mas a gente faz. E tem a revista, né? A revista que está aí. Vai sair agora o anuário, no final do ano. E vamos em frente. E a revista é isso mesmo. E você pode ver nas redes sociais, você vai encontrar tanto o Econ Libras, você pode entrar lá no Google e digitar Econ Libras, você vai encontrar esse trabalho fabuloso que eles fazem, e também na revista Reação, também no Google vocês encontram, as redes sociais, encontram todo mundo. Agora, quem vocês vão encontrar aqui, que realmente é um grande prazer ter aqui no Vida Acessível, é a Silvana Cambiaghi. A Silvana Cambiaghi já vem fazendo um trabalho lindo há muito tempo, é referência no setor. Todo mundo, quando fala em arquitetura assistiva, lembra da Silvana, que faz um trabalho lindo, vem trabalhando bastante nessa área nesse tempo todo, é referência e hoje é a nossa referência. Bom dia, Silvana, que bom que você está aqui com a gente. Bom dia, Sivieri. Prazer foi meu quando eu recebi o convite, olha, encontrando com essas
minhas referências, que eu nem vou falar quantos anos que eu conheço vocês, porque senão ele vai falar que a gente já está muito velhinho. Mas assim, o Rodrigo, o Sivieri, o Cid, eu fiquei muito emocionada realmente por ser convidada e poder conversar, trocar ideias com 3 grandes pessoas super importantes nessa questão que a gente vai abordar hoje. Obrigada mais uma vez e assim, eu também quero feira, tá? Pode ser uma banquinha de pastel, pelo menos, né? Pode ser uma feirinha, mas eu quero feira também. Dona E a gente está Silvana, sempre esperando para ver as feiras que vocês fazem, que para nós é sempre muito bom ir na Mobility, ir na Reafair, é realmente bem enriquecedor e um encontro de amigos também. mas Silvana, uma pergunta inicial. Como é que você foi parar no mundo das pessoas com deficiência? Eu sempre fui uma pessoa com deficiência. Eu tive pólio, paralisia infantil, né, como é chamada, quando eu tinha 6 meses. Isso ocorreu no começo dos anos 60, que a vacina ainda não era muito forte aqui no Brasil, e eu tive. E assim, foi bem severa. Eu fiquei em pulmão de aço. O povo dizia que não durava até os 10 anos, né? E tô aqui, né? Já nem vou falar quantos anos eu tenho. Enfim. Graças a Deus. Opa! E assim, praticamente eu me conheci como uma pessoa com deficiência, que talvez eu não percebesse, porque quando você é criança, você não tem muito essa noção, entendeu? E era uma época que a gente tinha que se adaptar às coisas. O mundo não dava esse retorno. Não era as cidades que tinham que se adaptar. Então, ia que ia. Graças a Deus eu tive um pai e uma mãe muito inclusivos, que me enfiavam em tudo, me faziam. Tem que acordar cedo, tem que ir para a escola, tem que fazer, entendeu? Não fazia diferença nenhuma entre eu e minha irmã, eu ter deficiência, ela não. Então, sempre fui criada assim. E foi assim. E a vida, para mim, foi sempre rodando. Andei uma época de muleta, mas por eu ter uma deficiência que pega um pouco o membro superior também, e a coluna, porque a polio ela vai dando sequelas que não são assim, como da cintura para baixo, não, é aleatório. Lado direito, esquerdo, geralmente dá em X. Então, para mim, ficava um pouco muito difícil de andar de muleta. Aí o médico falou, não, você vai descansar muito. Eu agradeço, porque hoje a síndrome pós-pólio é muito de quem quis fazer um esforço sobrenatural. E vi sempre o mundo sobre rodas. Eu falo que o meu mundo está a 1,10 m de altura. O de vocês é 1 metro. Quer dizer, o Cid viu os 2, né? Eu só vi um. E como é que foi essa parte do estudo, escola, secundário, colegial, até chegar à faculdade? Foi complicado, viu? Quando eu estava no primário, né, que chamava na minha época, eu tive que estudar na ACD. Eu fiz o primário na ACD, porque as escolas... Eu morava em Santana. Santana é um bairro, para quem não conhece, que é só ladeira. E eu morava na ladeira da Voluntários da Pátria. E não tinham escolas acessíveis e nem aceitavam, mesmo eu só tendo problema de mobilidade. E aí eu fui estudar na ACD, fiz o primário lá, aí na época chamava ginásio. Aí fui fazer um ginásio num colégio, aí sim, de Santana, que tinha elevador, um colégio de freira,
Na verdade, era o único da região que tinha elevador. Porque as freirinhas moravam lá e elas ficavam velhinhas, e aí fizeram o elevador para as freirinhas. E eu, nossa, arranjei um monte de amiga, porque todo mundo queria andar de elevador. E aí estudei, né? Era a farra, né? Todas as meninas queriam entrar no elevador comigo. E era colégio só de meninas, olha que chique. Aí, terminando o colegial, o ginásio, eu tinha que passar para o colegial. E aí o colegial não me aceitou. Foi antes da Constituição. Porque eu ia atrapalhar, ia ser complicado. E ele não me aceitou. Aí meu pai não me contou. Ele ficou quietinho, já gostava de desenhar. Ele me inscreveu no Oswaldo Cruz. Esse eu faço questão de falar, porque foi uma escola... É um colégio na Angélica. Oswaldo Cruz Paes Leme, existe até hoje. E aí eu fiz técnico de decoração. E aí já entrei no meu métier, eu falei que foi um presente os padres não terem me aceitado, que aí eu já fui para essa escola maravilhosa, que acho que já começou a minha formação profissional, né? E aí faculdade também foi complicado, porque a única acessível na época era uma de Guarulhos, chamada Farias Brito, e que, quando eu estava no 3º para o 4º ano, fizeram uma faculdade nova cheia de escada. Aí, graças aos meus colegas, eu terminei a faculdade, porque eles me carregavam. Então, foi cheia de... E fui fazer mestrado depois. Também tive que contratar uma motorista para me carregar uns 4, 5 degraus que tinha. Foi tudo complicado. Que coisa! E quer dizer que a sua vida foi cheia de degraus, então? Cheia de degraus. A minha vida foi pular degraus. Cid, quando é que você conheceu essa moça? Sim, bom, a Silvana desde sempre, né? Eu quebrei o pescoço faz um pouquinho mais de 14 anos e logo na sequência eu já conheci, primeiro conheci de saber quem era, né? De saber que tinha uma arquiteta que, né, era referência em arquitetura acessível, né, no Brasil inteiro. E depois a gente começou a ter cuidado, a se relacionar de alguma forma. Eu estava na época na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E daí, quando eu fui para a prefeitura, para assumir a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal, né, o convite do João Dória, nosso candidato a presidente aí, potencialmente, né, eu falei, liguei para a Silvana e falei, só aceito o convite se você continuar como presidente da CPA. Se você não continuar como presidente da CPA, eu fico de mal. E daí nós combinamos uma conversa pessoal, né, pessoalmente, e, né, e nos conhecemos melhor, né, a gente já se conhecia superficialmente, mas nos conhecemos melhor e passamos 4 anos fantásticos, não, Silvana? 4 Sim. anos muito produtivos. Muito. Na CPA com uma muito mais acessível, muito mais rápida, né, muito mais consciente de uma série de coisas, né, fazendo o seu trabalho de acessibilidade, mas em interlocução com os players, né, quer dizer, coisas que não tinham tanto antes. Óbvio que tinha, não vou dizer que eu inventei essa história, né, nós inventamos, mas foi uma gestão muito fluida, não é, Silvana? O que você achou? Sim, foi muito boa, porque sempre quando você tem apoio do secretário, quando tem ideias novas, quando tem... a coisa flui, né? Porque a vontade política, ela é um fator importantíssimo para a questão da acessibilidade. Claro que, tecnicamente, você tem que ter bons profissionais, mas na gestão pública, se não tiver vontade política, a coisa não acontece. E o Cid veio trazer isso, junto com o prefeito, junto com todo mundo, e isso acabou dando resultados muito bons, né? Fizemos alguns projetos bem interessantes, né? Um deles, se você quiser contar,
que é a questão do piso tátil com tinta. Conta aí que é interessante esse negócio. Um dos problemas muito sérios que nós temos para a instalação do piso tátil direcional ou de alerta nas calçadas é que o pessoal vem, faz aquela calçada de concreto, depois volta, quebra, faz uma vala, coloca o piso tátil direcional, e o piso tátil geralmente é de um material ou ladrilho hidráulico ou concreto, sim, como se fosse bloco intertravado. Ele perde a cor, ele solta, ele quebra. Bom, é só andar na Paulista e ainda fica um buraco quando quebra ou quando solta. Então, isso era um problema que a gente não se conformava. O Cid, muito perspicaz, tinha conhecimento com uma pessoa também que falou: nós precisamos procurar alguma coisa diferente para mudar essa realidade, para dar agilidade e para dar uma questão um pouco mais perene, né? E sustentável, não ficar fazendo, quebrando. E aí ele, em contato com empresas, chegou num material chamado metilmetacrilato, que é um material que pinta rodovias, que ele tem um relevo, né? Sabe quando você passa na rodovia e o carro faz aquele barulhinho? Passa caminhão e aquilo não se desfaz, não quebra, né? E aí desenvolvemos uma maquininha de acordo com o Cid sempre em cima, né, Cid? Trazendo, assim, experiências de outros países, e que ela faz o relevo igualzinho o do piso direcional. E essa empresa topou fazer um protótipo e levamos pessoas com deficiência visual, todo mundo amou. E aí começou a ser aplicado. A CPA fez uma resolução validando isso, mas agora já saiu até de São Paulo. Já acredito que vocês encontrem. Eu já vi isso em Santos, já sei de outros estados que estão usando. Enfim, então praticamente você aplica, você faz a calçada e aplica como se tivesse assim, passando 3 com uma maquininha e já vai deixando direcional. E agora a empresa também se adequou e já faz o de alerta também. Vocês podem ver isso nas calçadas da Vila Mariana, no Vale do Angabaú e outros locais que já estão se espalhando por São Paulo inteiro e até fora de São Paulo. E pode ser usado internamente também. Mas, Silvana, você se formou arquiteta, claro que ficou com muita ligação no mundo da acessibilidade, mas você se envolveu também nos movimentos para as pessoas com deficiência, para a melhoria? Pois é, quando eu me formei, gente, eu não entrei no mundo da acessibilidade. Acho que por aí que eu conheço muito obra. Eu me formei muito novinha, com 21, 22 anos, e trabalhava com projetos residenciais, fiz muito projeto cheio de escada, meia culpa, com arquitetura de interiores, e saí na casa, fazia casa, não era casa cor na época, saí em revista de decoração, até que um dia um amigo meu, arquiteto, estava montando uma escola e falou: e aí, você tem deficiência? Vamos fazer um curso de eliminação de barreiras arquitetônicas. O Márcio Mas, eu gosto sempre de falar o nome dele, porque é um arquiteto bárbaro, que está no mercado hoje, e foi ele que me atiçou a entrar nesse mundo. Eu falei: ai, não é porque eu tenho deficiência, sabe, eu tinha, não sei, não era visto ainda a acessibilidade como uma coisa de arquitetura. E aí, acabei indo viajar, vendo outras possibilidades para fora do Brasil,
que minha família é da Itália, tudo, conheci lá, fiz um curso na Espanha, voltei e entrei nessa área. Aí eu comecei a fazer mestrado, aí eu falei, não. Então, é legal porque, de repente, eu consigo trazer meu mundo de obra, de decoração, de fazer coisas bonitas para acessibilidade, isso é legal. E assim, e aí comecei a me entrar também nos movimentos. Aí eu entrei no CVI, a gente criou, né, o CVI paulistano, com o Marcelo Rubens Paiva, com o Passafaro, com o Ricardo Rodiche, o Caio Leonardo, a Sandra, que é do Sul agora, e a gente criou esse movimento que a gente copiou, né, do Rio de Janeiro, que também foi uma referência da Rosângela Bergman, vocês já devem ter entrevistado ela, que fez, que trouxe dos Estados Unidos o Independent Living Center. E isso, para mim, foi uma escola de vida. Nossa, a gente fazia acompanhamento de pares. Isso, eu acho que eu troquei experiências com os outros, mas eu também ganhei muita experiência. E a gente tinha essa questão, tanto que a CPA nasceu disso aí, né? E aí a gente foi brigar com o prefeito e nasceu a CPA. Que a Lene estava sendo. É bom mencionar, porque qual prefeito que teve a visão de fazer isso? Paulo Maluf, por incrível que pareça. E fez muito seriamente desde o início. Oi? Em que ano foi? 1996. A gente está fazendo 25 anos. Jubileu de prata. CPA. Legal. Olha. E virou referência para o Brasil inteiro, né? Isso que foi legal também, né, Cid? Né? E para fora também, viu? E para fora do Brasil também. Verdade. A CPA é uma joia, né? Eu digo que a joia da coroa, né? Quando eu estava na prefeitura, eu falava que a joia da coroa da secretaria era a CPA, né? Porque pela capacidade que ela tem não só de aprovar e não aprovar, mas também de compartilhar conhecimento, informações, né? E, por um lado, não diretamente, mas com a ajuda das prefeituras, das subprefeituras e tudo mais, até fazer um pouquinho de enforcement, né? De cobrança, de fiscalização. Não é papel da CPA em si, mas em parceria, né, com as subprefeituras, a CPA tem um trabalho tremendo, né, nesse sentido. Mas, Rodrigo, você que teve bastante contato com a Silvana, conta um pouquinho como é que foi esse relacionamento com ela, o que você tem visto e o que te chama a atenção. Como diz o Cid, eu conheço a Silvana desde sempre também, né, Silvana? Desde o começo. A gente começou praticamente juntos, a CPA e a Revista da Reação. A revista começou em 97, em 1997, vai fazer 25 anos no ano que vem. E a CPA está fazendo 25 anos esse ano, né? Então a gente começou e acompanhou a CPA desde o início. Era a Silvana, depois teve uma passagem por lá também, o Edson Passafaro, teve o Zé Almeida, não foi? José Almeida, o Silvio, teve muita gente bacana que passou lá pela CPA, enfim, a CPA foi né? Não é que foi, não é uma referência para o Brasil inteiro. Você tem ideia, Silvana, de quantas outras prefeituras já se espelharam na CPA e fizeram algo parecido no Brasil e fora do Brasil também? Porque eu sei que vocês recebiam sempre visitas para ver como é que era o funcionamento, como é que a CPA, como é que era a formatação da CPA, o que a CPA fazia e tal. Como é que é isso, Silvana? Como é que você enxerga isso, né? Ajudando tantas outras cidades a também, assim como São Paulo, se tornar uma cidade o mais acessível possível, né? Porque a gente pode até dividir São Paulo em duas, né? Antes da CPA e depois da CPA, né? Porque a CPA deu uma transformada na cidade. Olha, Rodrigo, o que eu vejo? A CPA,
ela nasceu com um caráter que nenhuma outra nasceu. Ela é uma comissão deliberativa. O que traz isso? Uma comissão deliberativa, ela resolve. Ela aprova, não aprova, ela pode criar resoluções, ela cria leis, Existem muitas CPAs no Brasil, mas eu não conheço nenhuma outra deliberativa. Essa é a grande sacada da CPA de São Paulo. Porque a hora que você é só consultivo, você não tem tanta força. Apesar que tem prefeituras que têm tido um bom trabalho. Como eu falei, Santos mesmo, até a própria Praia Grande. Caraguatatuba. Nossa, tem prefeituras no interior de São Paulo, algumas. Barueri não tem CPA também? Barueri, acho que sim. E, além disso, tem feito bons trabalhos para promoção. Mas tem muitas que ficam só no papel. E, assim, apesar de se reunirem, não tem uma voz de deliberação, né? Então, a gente recebe pessoas assim... Nossa, Uberlândia é uma cidade com uma história muito boa. E tantas outras. Salvador, ultimamente eu fui e vi uma diferença muito boa. Assim, tem. Mas que conseguiu fazer diferença com leis, com resoluções. A gente tem 26 resoluções. A gente conseguiu colocar todas as questões de acessibilidade no Código de Obras, que era um sonho meu. O Cid lembra disso, né? Que eu falei, o Código de Obras, Cid. E ele me ajudou a montar uma equipe, conseguimos apoio de todo o jurídico da prefeitura, e o prefeito ouviu a gente, e assim, é uma das primeiras, acho que é a primeira, né? Até no código, o certificado de acessibilidade, obrigatoriedade para outros documentos, uma multa considerável que intimida as pessoas a não fazerem acessibilidade, né? Deu uma guinada muito forte, porque as pessoas se preocupam. Antigamente, fazer ou não fazer, não acontecia nada. Agora sim, se você não fizer, você tem penalidade. Então, eu acho que existem muitas, a gente refletiu muito na acessibilidade no Brasil. Só que precisava de coisas um pouco mais deliberativas. Efetivas mesmo, né? Efetivas, que pudessem ser determinantes para outros documentos. Como eu falei, eu conheço algumas cidades, Santos, por exemplo, Uberlândia, eu sei que eles têm esses quesitos, que se você não fizer, você não tira a documentação, mas eu sei que tem muitas cidades que não tem. Que até tem CPA, mas não tem isso. Severo, deixa eu perguntar uma coisa aqui, para a gente, né, finalizar essa questão da CPA e ir para outras frentes. Nesses 25 anos de CPA, qual ou quais momentos, né, você destacaria como os principais? Você já citou alguns aqui, mas o que você escolheria como assim, momentos realmente emblemáticos da atuação da CPA que fez uma grande diferença no que estava acontecendo? Olha, eu acho que desde o momento do início, ela teve alguns fatores muito emblemáticos. Como foi a primeira, você deve lembrar disso, né, Rodrigo? A criar o cartão DEFIS. Foi, exato. Tá? A criar o sistema porta a porta. Hoje o Atende. Foi a primeira a criar, quer dizer, foi a única, não sei se tem em outro lugar, certificado de acessibilidade. O certificado de acessibilidade é de 98, quando a lei nem ajudava a gente. Exatamente. A criar, São Paulo tem ônibus de piso baixo, que não é aquela coisa maravilhosa, mas tem pelo menos quase 50% da frota.
E foi uma briga grande da CPA. E a gente acabou de fazer outra resolução exigindo o ônibus com rampa, não com o elevador. Estou falando do ônibus urbano. Eu acho que essas questões foram muito emblemáticas, porque eu me preocupo muito com questões que sejam perenes. O certificado de acessibilidade digital, Cid, é outra coisa que foi incrível. Por quê? Porque mudou o mundo, que o Cid, que Sim. batalhou muito, mudou o mundo da digital e para as pessoas, que muitas vezes as pessoas esquecem que tudo agora é digital. Legal você ter lembrado disso, porque a CPA, Claro. uma das coisas que eu falei que foram bem legais, eu esqueci, ela virou, além de ser arquitetônica, virou digital também. Claro. E quando nós criamos o selo de acessibilidade digital, que para sites e tudo mais. Então, isso é um momento de crescimento, de diversificação, né, e importante também. Cid, Mauro Rodrigues está perguntando aqui o seguinte: o que é CPA? Vocês estão falando tanta CPA, mas ninguém explicou o que é. A gente acha que todo mundo sabe, né? Silvana, vamos lá. Conta o que é CPA. CPA é uma sigla da Comissão Permanente de Acessibilidade. A Comissão Permanente de Acessibilidade é um colegiado da cidade de São Paulo, composto por representantes de secretarias que tenham a ver com acessibilidade. Não só acessibilidade física, mas atitudinal, transporte e sociedade civil. Então, por exemplo, as entidades ligadas à engenharia e arquitetura, CREA, CAL, Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia. Todas as representatividades de pessoas com deficiência, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, associações, porque a gente tem muita necessidade de saber arquitetonicamente, urbanisticamente, as necessidades das pessoas com deficiência visual. Que às vezes, para quem enxerga, a gente vê errado. Você não vê várias críticas, às vezes, no jornal, porque as pessoas olham, acham as coisas, mas a pessoa com deficiência visual sente as coisas, né? Então, a gente tem sempre, porque precisa desse apoio para fazer a coisa direito. Enfim, eu com certeza estou esquecendo de alguém, porque são 32, e é assim, ela é intersecretarial. Então, ela é deliberativa para os assuntos ligados. Deliberativa ela decide sim ou não, pode fazer resoluções para os assuntos ligados à acessibilidade da cidade de São Paulo, tá? Então, por exemplo, que aí vai de transporte a edificações, a brinquedos, a qualquer assunto que se refira à acessibilidade arquitetônica, ou de comunicação, ou de transporte. E ela se reúne uma vez por semana. Nossa, desde que foi reunião online foi maravilhoso, porque a gente tem um número muito maior de pessoas comparecendo e passa processos de prefeitura. A gente também é consultivo, por exemplo, das subprefeituras, na aprovação de projetos, e emite o selo de acessibilidade arquitetônica, uma edificação que ficou bem legal, e o selo da acessibilidade digital. Esqueci alguma coisa, Cid? Pô, acho que por enquanto não. Rodrigo! Olha, Silvana, você já fez tanta coisa, né? Por São Paulo, pela arquitetura, pela acessibilidade. O que mais você quer fazer? Quais são os seus planos daqui para frente, Silvana? O que você tem na sua cabeça para o futuro? Porque eu sei que você não para. Sua cabecinha não para também. O que você pretende fazer daqui para frente, nos próximos anos? Olha, Rodrigo, eu não sou uma pessoa de programar muito, não.
O que eu acho que ainda falta no Brasil é uma acessibilidade mais natural. Por exemplo, eu estudei fora do Brasil. Então, por exemplo, eu estudei no Canadá. Aí eu atrasava, eu fui fazer um curso de inglês lá. Aí o que acontecia? Eu estava num hotel, aí eu ligava para o táxi, estava eu e uma amiga. E essa minha amiga usava cadeira de rodas, mas ela passava muito rapidamente para o carro, né? E eu já tenho dificuldade, eu preciso ir num táxi acessível. E ela ligava para um táxi, ela ligava para um táxi. Chegava ao mesmo tempo. E aí a gente podia vir rodando, entrava em qualquer restaurante. Eu esquecia, entrava em qualquer ônibus, metrô. Eu não tinha que programar o que eu ia fazer, era tudo integrado. Era naturalmente acessível as coisas. No Brasil, eu acho que ainda não. A gente tem uma acessibilidade pontual. Se eu quiser pegar um Uber, eu não consigo. Se eu quiser pegar um táxi, é muito difícil. Se eu precisar alugar um carro, porque bateram no meu carro, por exemplo, eu morro de medo de deixar o carro com manobrista, porque já bateram umas 3, 4 vezes. E aí, bateram no meu carro, o que eu faço? Se eu tiver que alugar outro, não tem acessível. Enfim, falta muita coisa. Então, meu sonho é sempre batalhar para ter essa acessibilidade integrada, mas nas coisas do dia a dia, para você poder ser uma pessoa que você acorda e não tem que programar tudo. A pessoa com deficiência ainda é um programa chato. Se me convidar para algum lugar, eu vou ter que perguntar, tem acessibilidade? Como eu vou? Onde eu posso parar o carro? Mas tem estacionamento? Mas eu consigo subir? Mas tem banheiro? Primeira coisa que eu faço quando eu chego num restaurante, principalmente se não for em São Paulo. Antes de pedir um chopp, eu pergunto, tem banheiro? Porque se eu tomar um chopp e não tiver banheiro, eu não tomo chopp. Né? Então, meu sonho é continuar batalhando por uma acessibilidade assim, mais sistêmica, tá? Para uma coisa que seja naturalmente e que a gente consiga tirar dessa estigma das pessoas que deficiente não tem dinheiro, que não vale a pena investir, que não vai dar retorno. Exatamente. E meu sonho é esse. O Mauro Rodrigues está agradecendo aqui. Obrigado, Silvana, pela explicação do que é a CPA. E eu sei, Silvana, que você está envolvida com vários projetos. Um deles agora é o estádio do Pacaembu, um estádio de futebol, que vai ter também uma área de eventos, vai ter um monte de coisa por lá, e você e o Cid estão envolvidos nisso. Como é que está esse processo? Eu queria perguntar alguma coisa que vai levar a essa resposta. Vai lá, mas Cid. antes, primeiro, eu queria perguntar o seguinte: você que já participou, né, de grandes projetos nacionais, talvez os principais projetos de acessibilidade aí que já teve no Brasil, que projeto você gostou mais até agora? Severo, outro dia fomos com a Silvana visitar aí o pessoal do Pacaembu, que ela vai falar um pouco disso também, que é interessante. Fomos visitar o projeto lá do Centro Paralímpico Brasileiro, que é projeto da Silvana também, a parte de acessibilidade arquitetônica. Não então, sabia. Adoraram, e foi lindo. Né, todo mundo adorou o que viu, não só do Centro Paralímpico, mas das soluções em acessibilidade que foram encontradas. Cid, eu acho que você falou o projeto que eu mais gostei. Porque ali, vocês conhecem, né, Rodrigo, mas para quem não conhece, a obra ficou muito bem feita. E eles ainda não fizeram tudo, vocês sabem. Como qualquer obra, até na casa de vocês. No finalzinho sempre falta dinheiro, né? E alguns itens deixaram de ser executados por questões normais, que acontece em qualquer obra. E mesmo assim, é um projeto que me trouxe muita satisfação. Por quê? Porque é usado pelas pessoas com deficiência. E depois daquela solução do ônibus,
que também o Cid colocou um ônibus de piso baixo, que leva as pessoas do metrô até diretamente, que o problema era a distância, né? Leva diretamente até o Centro Paralímpico, enfim. E foi um projeto que me trouxe muita alegria. E o arquiteto que estava fazendo foi muito legal, que a gente brigava. Você está falando que eu fiz uma porcaria? Eu falei, não, seu projeto é lindo. É difícil fazer questão de acessibilidade, porque você, muitas vezes, precisa mudar o projeto do outro. E se vocês não sabem, para arquiteto, projeto é que nem filho. Vocês gostam que fala mal do filho de vocês? Não, né? Todo mundo fica... Então, a hora que você vai colocar o dedo no projeto do outro, falar, você tem que fazer assim, assim... Gente, é uma rebeldia que sai de dentro de quem fez o projeto, que você tem que ter muito tato para falar, para ter... Porque você só está querendo melhorar aquilo. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu tive que mudar bastante coisa, mas era só para melhorar, porque ele não conhecia esse mundo das pessoas com deficiência. E eram as pessoas em potencial que usavam aquele prédio, né? Então, eu acho que foi o projeto que eu mais gostei, assim, que eu pude mesmo, ver. parabéns. Foi muito legal. Só para dar um adendo aqui. Né? E teve um outro projeto que eu gostei muito de fazer. Esse talvez vocês não conheçam e também, infelizmente, ele foi demolido. Foi o CAD de Santo André. Esse projeto eu fiz com o Instituto Paradigma e foi um centro de atendimento para as professoras com deficiência. E eles tinham duas questões, que era acessibilidade e sustentabilidade. Então, a gente pegou um prédio bem acabado, que estava... E teve que usar todos os materiais. Teve um arquiteto só fazendo a sustentabilidade. A gente fez reuso de água, fez tudo acessível com recursos naturais. Nossa, foi um projeto bárbaro. Mas, como toda a prefeitura, ficou pronto em 2004. Não sei, acho que veio outra gestão e resolveu fazer um prédio. E aí, eu só tenho as fotos. Mas ficou maravilhoso também, foi muito legal. Cid. E agora o Pacaembu. O Pacaembu. O Pacaembu vai ser um desafio, ainda não... Eu sei que já vai botar. Para eu falar do Pacaembu? Sim, sim. O Pacaembu, eu acho que você ia falar. O Pacaembu, ele é um desafio, né, gente? Porque ele não é só um estádio. O estádio é uma parte. Ele tem um centro esportivo, ele tem um prédio novo, ele tem piscinas, tem quadras, e é tombado pelo patrimônio histórico. Está todo mundo de olho, é uma referência. Eu acho que é a cara da cidade de São Paulo, né? É um lugar lindo e é um projeto muito inteligente, que ele aproveitou aqueles morros, né? Então, você fazer acessibilidade nisso vai ser realmente um desafio. A gente já está começando com arquitetos incríveis que estão ali, né? Como chama? É a Progen, a empresa, mas tem outro nome agora. O consórcio, eu esqueci o nome do consórcio. Allianz, não. Não. Não, Allianz é do Allianz Parque. Bom, tudo bem, desculpe. Tô com Palmeiras na cabeça, né, gente? Deixa eu aproveitar esse momento. Porque ele fez... Você fez Allianz Parque também, não fez? Não, o Allianz eu acompanhei como CPA para dar o selo. Sim. Que eu lembro quando a gente foi lá dar o selo, lembra? Foi uma bela pequeno evento, né, que nós fizemos. Foi incrível. Foi divertido. A gente deu muito apoio para ele. Agora eu estou fazendo a Arena MRV, lá em Minas Gerais, do Olha, Galo. que legal. Bom, vão ter... Muito bacana. Só a W Torre, acho que está envolvida em projeto de 8 ou 9 estádios no Brasil. Eu tô buscando aí contato com eles, viu, Silvana? Porque eles estão, se eu não me engano, eles estão com aí, vão
como é que chama isso? Reformar, adaptar os estádios já existentes. Como o Gabriel pegou aqui em Santos vai ser, né? Eu estou vendo as negociações, não sei se já fechou ou não, mas então nós temos aí pela frente esses estádios todos um potencial de negócios, né, para acessibilidade, porque todos vão ter que estar nos trinques de acessibilidade, muito interessante. E esse da Arena, eles quiseram fazer, assim, foram extremamente dedicados nesse quesito. Eu fiquei muito feliz, né? Porque geralmente as pessoas querem fugir, né? E lá não. Tudo que tem, espero que a obra também fique. E a W Torre, eu fiz, está terminando agora o projeto, do Projeto Nações Unidas, que fica ali na Marginal, que é o Carrefour e Duas Torres. São muito bons para trabalhar também, uma empresa. Eles são muito legais, fazem coisas muito legais. Rodrigo. A gente vai ter que falar coisa boa, né? Sim, não, e outra, você vai estar, por tabela, esses projetos todos dos estádios, Oxalá, mas já né, que você tem um contato com eles, Oxalá vai vir para você. Não, eu não tenho desse dos vir estádios, não. Tenho não, só talvez, da Nações Unidas. Unidas. Mas talvez venha agora, no futuro próximo. Estou torcendo, hein? Rodrigo. Eu tenho que me despedir de vocês, gente. Eu entro agora, meio-dia, com um boletim ao vivo de notícias da TV Reação. Estou até aqui, né, no estúdio aqui da TV Reação. Eu vou entrar daqui a pouquinho, então vou ter que deixar vocês, vou ter que ir embora antes. Tá bom? Mas vocês continuam aí, batendo esse papo gostoso aí, o Sevieri, a Silvana Cambiaggi, o Cid Torquato. Silvano, beijão para você. Foi um prazer muito bom te ver de novo, viu? Rodrigo. Muito bom te rever aí. Saudade. Nessa pandemia a gente não tinha se visto. E parabéns, tchau, Rodrigo. Gente, você obrigado, viu, Rodrigo? Parabéns, que você é uma máquina, viu? Nossa. Hein, Sevieri? Rodrigo é uma máquina de marketing. Impressionante. Um dia eu vou ser que nem você, meu. Eu tento. Tchau, gente. Tchau, parabéns mesmo. Parabéns. Obrigado. Até a próxima. Mas, Silvana, você sabe que uma coisa que eu percebi no que você falou, quando você estudava, você teve dificuldades na escola por preconceitos. Essa é uma palavra que nós já ouvimos em vários programas aqui. E durante a sua vida você deve ter passado por muitas e muitas situações dessas, inclusive a luta contra isso nas entidades que você participou. Como é que foi isso? Olha, eu sempre procurei trazer um pouco. Eu não sou aquela de brigar, mas eu dou minhas. Entendeu? Porque eu tento fazer com que as pessoas percebam que. Tanto faz, você está sentada ou em pé, você é uma pessoa, como qualquer outra. As necessidades são as mesmas. E assim, eu sempre busquei colocar isso muito claro, de uma maneira talvez um pouco otimista e leve. Eu não sou aquela muito que sai brigando. Você tem que fazer, é o meu jeito de ser, né? Meu jeito de ser é mais e tentar colocar aquilo positivamente para que a pessoa compre a ideia. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa compra a ideia, ela vê os benefícios que traz de ter a diversidade de pessoas e de melhorar a qualidade de vida dos outros também, tá? E assim, eu acho que nada mais justo do que a gente estar nos lugares, seja agora na pandemia, mesmo virtualmente, para mostrar que as pessoas com deficiência estão lá, fazem parte e sei lá, são pessoas como qualquer outras. Então, eu sou muito assim, não, tem que estar, tem que aparecer, tem que conviver, participar. Deixa eu eu não gosto de muitas de coisas assim especiais, né? Eu sempre briguei para a coisa ser muito diluída. Todo mundo junto. Deixa eu perguntar uma coisa. Você que já fez
uma enormidade de coisas, né, aí pelo Brasil afora, né, na CPA, na sua carreira como, né, como arquiteta, né, do mercado, ou seja, o que você ainda não fez, que você gostaria de fazer? Alguma coisa, o que você ainda não, né, dentro desse universo, o que você ainda não fez, não foi chamado a fazer e que você gostaria né, de participar, de estar envolvida? Ixi, Maria, pergunta Tem alguma difícil. coisa? Ixi, não sei, não consigo pensar. Talvez uma grande melhora urbana das Sim. calçadas, porque eu acho que isso precisa. Eu Apesar acho que dos não é nem o esforços, que eu né? fiz, isso, mas precisa uma Apesar dos mudança de esforços. legislação, precisa. Mas em termos de Brasil, né? Porque eu acho que não é um problema de São Paulo. Acho que isso é Brasil. Isso eu gostaria de participar, de que a gente tivesse cidades um pouco mais democráticas na parte urbana e participar disso, fazer com que isso se tornasse realidade. Que eu acho que ainda é muito difícil você circular por cidades. Trabalhar também na questão urbana, eu tive experiência de conhecer mais, né? Não é que eu fiz em Salvador, do Pelourinho Acessível, e você tem tantas cidades como Paraty, Ouro Preto, que poderiam ter sistemas de transporte, sabe, às vezes ajudado com aqueles. Podia ter faixas livres, eu não sei. Podia ter projetos de acessibilidade urbana nesses locais tombados, para até ter idosos, né? Não só pessoa com deficiência. Eu acho que a gente não tira partido. Então, eu queria participar, acho que, desses projetos para melhoria da acessibilidade urbana. Mas, Silvana, você sabe que a gente vem entrevistando várias pessoas aqui no programa Vida Acessível, que eu, o Cid e o Rodrigo estamos fazendo, e a gente tem percebido o seguinte: muitas das conquistas foram conquistas com muito suor, com muita luta, com muita briga, com muito aperta aqui, aperta ali. E, inclusive, o Cid falou até que conseguiram tantas conquistas para as pessoas com deficiência que o setor, as entidades, as lutas se arrefeceram, eles deram um pouco mais de tranquilidade porque estavam se conseguindo, e agora tivemos alguns reveses há pouco tempo, algumas mexidas que não foram tão boas para as pessoas com deficiência, algo que voltou, algo que foi para trás. Na área de arquitetura, arquitetura acessível, você tem visto esses retrocessos ou você acha que esse conceito está sedimentado? Não, eu tenho visto retrocesso, sim. Até com canetada mesmo. Alterar decreto federal, leis, e isso restringe muito, né? Essa questão da improbidade agora, a questão de falta de acessibilidade em igrejas, a questão da educação, quase que foi. Nossa, é um retrocesso, e eu acho que as pessoas com deficiência, eu acho um equívoco elas pararem de reivindicar, porque a cada dia você tem que estar presente, não é à toa que outros movimentos de minorias têm tido muito mais força do que os da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência está quieta, e aí engole um monte de sapo. Então, ao meu ver, eu acho, porque o Cid me conhece, tem essa cara de boazinha, mas eu sou brava, viu, gente? Sim. E eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem sim que se mobilizar. Tem uma moçada, gente. Não vamos chamar a gente de velho, mas eu já batalhei muito. Eu acho que tem uma moçada aí que tem que ir e reivindicar. Porque dizer que a gente ainda tem um dia a dia como qualquer outra pessoa, não tem. Então tem que ir à luta, tem que batalhar. Tem que botar a cara para bater, fazer como os outros movimentos de minorias fazem,
e que estão muito mais em pauta do que a gente. O Mauro Rodrigues está aqui falando que ele é deficiente físico, ele é um engenheiro civil e ele mora em Tumbiara, em Goiás. Está aqui assistindo essa nossa entrevista aqui. Cid, fala um pouquinho desses movimentos. Bom, eu tenho estimulado no último ano. Entrou uma ligação aqui para mim. Espero que eles não estejam ouvindo a chamada. Estão me ouvindo ainda? Não entrou, não ouvimos nada. Eu vou continuar falando aqui até passar o som. Mas eu tenho tentado, né, ativar o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil de forma digital, né? A gente criou um grupo nacional que tem tido boa participação de figuras do Brasil inteiro. Criamos aqui um grupo municipal, né, para inclusão de modo geral, mas com viés também de participação de eleições, né? Porque, né, Severo, a gente precisa começar a ocupar de forma mais truculenta, talvez até, os espaços que a gente precisa ocupar, né? Então, precisa ocupar espaço na política, precisa ter mais cargos na gestão pública, né, eleger um vereador, eleger um deputado estadual, eleger de novo o deputado federal, né? Então, eu vejo que é o seguinte: a moçada, como a Silvana se referiu, esse povo né, os mais brilhantes, digamos assim, os melhores, estão na lei de cotas. Eles estão trabalhando em empresas, né? E muitas vezes bem valorizados. Tem aquela história de que não são valorizados, mas tem gente que é muito valorizada. Então, isso, como eles já estão mais ou menos incluídos, estão participando, e o nosso movimento não é forte como era, eles acabam nem sabendo dos perrengues que acontecem. Então, mas precisamos reativar. Uma das razões para a gente fazer essa live aqui mensal é isso: trazer aqui as figuras do movimento, como a Silvana, né, falar com elas e imaginar, torcer para que isso dê resultados, né, aí na sociedade como um todo. Mas, Silvana, uma coisa que não nos deixa em paz, o relógio. Infelizmente, o papo está tão bom, tão gostoso, tão bom te ver, tão bom conversar sobre tudo isso, e eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais. Olha, eu queria, antes de mais nada, agradecer esse momento e debater sobre esses assuntos, falar sobre esses assuntos tão interessantes que a gente tem, até para incentivar outras pessoas a se posicionarem, a irem à luta aí. Eu falo sempre, analisa a tua vida e a do teu colega, do teu irmão, veja o que está diferente e batalha por ter coisas iguais, a facilidades, e nos unirmos, né? Você, a Reafé, o Rodrigo, como o Cid falou, que é nossa, ele tem um marketing incrível. O Cid, a quem eu já tenho, né? A gente já está unido nisso, enfim, e tentar trazer essa realidade para as pessoas, para melhorar cada dia mais a vida das pessoas com deficiência. Que maravilha, muito bom. Cid Torquato. Olha, é muito bom falar com alguém com esse nível de alto astral, né? Esse nível de, né, não, sem nenhum rancor, ou pelo menos não aparente, e, né, que toca a sua vida né, explicitamente para o bem, né, vamos dizer, para conversa, para, né, parcerias, né? Então, né, sempre um aprendizado tremendo. E muito obrigado, Silvana, por ter aceito o nosso convite. Vida Acessível. Esse é um programa que foi criado por mim, pelo Cid Torquato, pelo Rodrigo Rosso, para trazer para cá biografias de pessoas que fazem diferença.
As pessoas como a Silvana teve a questão da vacinação. Olha a importância da vacinação. A vacinação que naquele momento não aconteceu, não existiu, não falhou e mudou toda a trajetória de uma criança de 6 meses. Então, a vida dela certamente seria outra com a vacinação. Não temos dúvida disso. O brilhantismo, não sei, mas a sua não vacinação fez diferença. E essa luta que todos nós temos que ter para nos buscarmos. Então, a Silvana, ela teve a sua falha da vacinação, ela acabou tendo uma realidade diferente e muitas pessoas acabam cuidando de si próprio, que é o natural. Mas a Silvana foi além. Ela, além disso, ela foi aprender, ela foi estudar com muita dificuldade e conseguiu chegar num patamar universitário, se formou e ali ela conseguiu buscar um outro caminho, um caminho ainda maior, que é o caminho da acessibilidade. Então, não só para ela, mas para todas as pessoas. Então, essas pessoas que enxergam um mundo muito maior do que ele é e que olham para todas as pessoas, em vez de olhar apenas para si mesmo, fazem um trabalho especial. Essas pessoas são vidas acessíveis. E a Silvana Cambiasi certamente é uma dessas vidas acessíveis do nosso setor, no nosso mundo. Silvana, obrigado por existir. Obrigado por estar com a gente aqui. E a gente realmente se sente muito honrado de poder estar com você hoje. Que maravilha. Cid. Tchau, um abraço. Até Tchau, querido. Obrigado. Um abraço, adorei estar aqui. Tchau.